Livro News na Flip 2024. Estamos na Casa Gueto com Betânia Pires Amaro, vencedora do Prêmio Sesc 2023 e também do Prêmio da APCA. Betânia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Como é que você está vendo a Flip? Olha, minha segunda vez aqui na Flip. É um evento que eu, enfim, já me apaixonei, apesar de vir há pouco tempo, porque é uma oportunidade tão maravilhosa de debater literatura, de encontrar os autores que a gente lê cotidianamente, se admira, se assombra. É a cidade maravilhosa, né? Uma cidade linda. Enfim, agora com a minha filha fora da barriga, né? Que eu vim grávida no ano passado, esse ano ela já veio aqui para brincar. Vou aproveitar também um pouquinho da Flipinha. Então, apesar de ficar pouco tempo, foi um tempo muito esperado para que eu viesse esse ano. Massa, fala um pouquinho do livro premiado. Então, o Ninho é um livro que traz 15 contos sobre relações familiares, sobre maternidade desconstruída e que busca justamente tratar como, às vezes, as mulheres dentro de uma mesma família costumam repetir padrões de suas mães, suas avós, e continuar por muitas vezes num ciclos de violências, de abusos ou de padrões e comportamentos tóxicos dos quais é muito difícil se desvincular. Então eu trabalho temas como o aborto dentro de casa, né, o racismo, distúrbios alimentares, a própria relação entre mulheres, que muitas vezes é cercada de algum nível de ressentimento e competitividade dentro da mesma família, divórcios, tudo que me tocou especialmente como escritora, ao analisar realmente o contexto das mulheres quando fora do olho da sociedade, né? Tudo aquilo que se desenrola dentro de casa e que fica muitas vezes na sombra, pouco se fala sobre aquilo, e que na pandemia a gente teve a oportunidade de discutir um pouco mais sobre como a casa nem sempre é um lugar tão seguro assim para as mulheres. Então, todos esses temas que me comoveram, que me tocaram e que tratam mesmo de um olhar mais voltado às mulheres, relacionando-se com mulheres ali do seu círculo, estão aqui condensadas para apresentar algumas fotografias, digamos, ao leitor de determinados conflitos que às vezes a gente acaba passando batido, porque não ocorre muito fora de casa, né? E o prêmio, os prêmios agora, né? O livro já tem 2 prêmios importantes. Como é que esses prêmios te mexeram na carreira, na sua visão da literatura também, no seu trabalho? O livro foi premiado, né, pelo Prêmio Sesc na categoria Conto no ano passado. A partir daí ele foi publicado pela Editora Record. E então só realmente essa publicação foi o que tornou possível esse projeto. Eu venho do direito, então para mim eu não conhecia muitos caminhos literários, né, e já acompanhava o Prêmio Sesc há muitos anos como leitora. Pensei em submeter o manuscrito e felizmente deu certo. Então foi uma mudança realmente imensa na minha vida, porque eu tive a oportunidade de ter esse livro numa grande casa editorial, com, enfim, uma distribuição muito grande, uma participação realmente na minha carreira muito grande. E o Prêmio APCA foi assim uma surpresa maravilhosa, né? Quando eu escrevi o livro, eu quis que ele tivesse o máximo de apuro técnico para tratar os temas que estão aqui, que são temas difíceis, e eu não queria que eles recaíssem nem no melodrama, nem no sensacionalismo, nem que ficasse aquela coisa assim, vilões versus mocinhos. Eu queria que essas questões fossem apresentadas com a complexidade que muitas vezes essas mulheres vivem, nas quais elas nem sempre reconhecem que estão sendo vítimas de determinados abusos, ou que elas mesmas são quem realizam essas violências sem perceber, porque elas estão reproduzindo essas violências já há muitos anos na própria cadeia familiar, né? Então, para não tratar isso com falta de sensibilidade, né, eu tentei fazer um estudo bem aprofundado dessas questões, da técnica narrativa para apresentar esses conflitos. E por isso o reconhecimento do APCA foi assim, muito especial para mim. Tenho muita admiração pelo trabalho dos jurados enquanto críticos literários, então foi uma alegria imensa que o livro tenha tocado, né, esses jurados e, enfim, que eles tenham conferido o prêmio ao Ninho. Como é que você está vendo o resultado disso para os leitores? Como é que tem sido o feedback? Como é que principalmente as leitoras
estão acompanhando o seu trabalho, que é o primeiro livro, né? É o primeiro livro. Olha, tem sido, bem, todo feedback é sempre muito bem-vindo, sendo positivo ou negativo. Na grande maioria das vezes é um feedback muito positivo, de pessoas que, enfim, se identificaram, se relacionaram muito com as questões que estão aqui, ou se chocaram, se comoveram, né? Porque às vezes são realidades tão próximas. Mesmo as mulheres que não sofreram, por exemplo, algum tipo de violência diretamente, e já é muito difícil isso acontecer, essas violências estão sempre muito próximas da gente. A gente está sempre com medo. É um viver com medo de diversas formas. Então, muitas mulheres realmente se sensibilizaram com as questões que estão aqui, ou disseram que puderam pensar sobre temas que ainda não tinham ocorrido, como, por exemplo, a questão do vício em entorpecentes, né, da dependência química e a maternidade, de como conciliar essas coisas. Uma questão que também me chamou a atenção por trabalhar muito próximo à Cracolândia. Então, vendo documentários também sobre mães da Cracolândia, foi aí que me surgiu a ideia de pensar em como é realmente para uma mãe que não consegue ser a sua melhor versão para o seu filho e ao mesmo tempo ama esse filho. Como lidar com uma dependência química ao mesmo tempo em que se lida com uma amamentação, por exemplo, que é a realidade de muitas mulheres que lidam com diversos tipos de substâncias, né? E que a gente não fala sobre isso, né? A maternidade é sempre muito idealizada, é sempre uma mãe perfeita que está no momento perfeito de vida para ter uma criança que vai conseguir se dedicar 100%. Mas não é assim. Onde ficam essas outras mulheres, né? Eu queria tirá-las da margem, trazê-las aqui para o centro dessas histórias. E por isso eu acho que muitas mulheres empatizaram, né? Se sensibilizaram. São histórias de ficção, mas que têm muito a ver com a realidade. Para você, como é que é esse encaixe da literatura com a vida real? O livro, de fato, é um trabalho de ficção, embora ele esteja baseado seja na minha experiência, na experiência de outras mulheres com as quais eu convivo, ou, enfim, trabalhos artísticos com os quais eu entrei em contato, como, por exemplo, esse documentário sobre as mães da Cracolândia, que me moveu muito. E eu penso que, assim, o escritor ele é livre, né, para trabalhar todas as questões que lhe ocorram, ainda que totalmente desvinculadas de sua realidade. Mas é mais fácil para mim escrever sobre aquilo que está razoavelmente próximo de mim, no sentido de que eu tive um contato que me sensibilizou o suficiente para tentar escrever sobre aquilo sem realmente simplificar demais as questões, né? São questões muito difíceis, questões como bulimia, por exemplo, anorexia, são problemas que as mulheres, se não enfrentaram diretamente, conviveram de alguma forma em suas famílias. É muito difícil uma mulher que não tem ouvido que ela precisava emagrecer, que a mãe condenou que ela estava num determinado, enfim, roupa que ela precisava caber, ou fazendo 15 milhões de tipos de dieta para caber nesse padrão, né? Dentre diversos outros temas, diversas outras violências que as mulheres sofrem, o medo de engravidar sem querer, não ter acesso a uma forma segura de aborto. Então, tudo isso são questões que estão ali muito próximas da gente, né? Então, ainda que eu não tenha vivenciado diretamente todas elas, elas estão ali sempre nos meus arredores, né? Nas minhas cercanias. Estão em mulheres minhas irmãs, que eu considero, né? E essa comunidade de mulheres, que é algo que vem ganhando força também na literatura, né? Felizmente, aí nos últimos anos, nos coloca numa posição em que a gente tenta se abraçar realmente, abraçar todas as experiências de ser mulher, todas as dificuldades de ser mulher, e por isso eu acho que, embora seja um trabalho ficcional, ele nunca está muito longe daquilo que a gente observa na realidade. Depois de um livro duplamente premiado, por enquanto, né, os leitores ficam sempre na expectativa de mais livros seus. Como é que está isso por aí? Vem mais livro de conto, vem um romance? Eu venho trabalhando agora num romance, resolvi me desafiar num novo gênero literário, embora seja completamente apaixonada pelos contos, mas ele ainda está em desenvolvimento. Vamos ver se ano que vem eu tenho novidades para trazer aqui para vocês. Betânia, muito obrigado pela sua participação aqui. Livro News na Flip 2024.